A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado aprovou agora há pouco a proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de drogas ilícitas em qualquer quantidade. Ou seja, qualquer droga em qualquer quantidade está criminalizada, pelo que está na CCJ ainda. O texto foi aprovado em votação simbólica, sem contagem nominal de votos. A PEC segue para o plenário do Senado e, se aprovada, será enviada para análise da Câmara. 4 senadores pediram para registrar voto contrário: Marcelo Castro, do MDB do Piauí, Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, Jacques Wagner, PT da Bahia, e Humberto Costa, do PT de Pernambuco. O tema também está em debate no Supremo. A Corte deve decidir se é crime uma pessoa portar maconha para consumo próprio. Essa discussão não tem a ver com a legalização de drogas ou com a liberação de entorpecentes. Tem a discussão institucional. O Congresso diz: essa bola é nossa, não é uma bola do Supremo Tribunal Federal que está invadindo a nossa praça, por isso vamos deixar na Constituição, explícito na Constituição, que o porte ou a posse de qualquer quantidade de droga, seja ela qual for, é crime. O Supremo diz o seguinte: nós não estamos aqui tratando de liberação de droga, de legalização de nada, porque a Lei Antidroga de 2006 já faz distinção entre usuário e traficante. O que nós queremos fazer é estabelecer uma métrica, para que isso não fique ao bel prazer do delegado, do policial militar, para que alguém com uma pequena quantidade de droga não seja processada, para que lá ao fim do processo digam que ele era usuário, não era traficante, para que o pretinho da favela não seja tratado diferente do branco do centro expandido, ambos pegos com a mesma quantidade de droga. Do que a gente está falando? No final das contas, o que é que vai mudar? Então, a gente até chegou a discutir algo semana passada a respeito disso. Vamos só pontuar as coisas, né? O que está, de fato, lá sendo discutido na Suprema Corte? É a questão do quantitativo. Por quê? Porque hoje você tem, de fato, um impeditivo que, quando um delegado apreende algum usuário de droga ou alguém portando droga, como é que ele vai saber se ele enquadra como usuário ou não? Porque a gente não tem essa métrica, a gente tem essa lacuna na lei. Então, o que foi para o STF é justamente isso. Mas, querendo ou não, isso esbarra em legislar sobre o assunto. Porque, primeiro, eu acho essa discussão muito complicada para a Suprema Corte decidir, porque isso eu já até falei em alguns programas da Jovem Pan e aqui. Maravilha. Aí o que o policial vai fazer? Ele vai andar com uma balancinha agora? Porque como é que a gente vai fazer esse parâmetro, né? O Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes ainda sugeriu ali um parâmetro de 60 a 100 gramas ser usuário, sim, algo nesse tipo, mas é muito complicado. Ainda assim, a operacionalidade disso é muito complicada e a gente esbarra no legislativo. Por quê? Porque não é tão simples quanto parece. Não é simplesmente dizer, se o sujeito está com 60 gramas, ele é usuário, beleza. E está resolvido o problema nas delegacias. Por quê? Porque também os delegados e a polícia sabem que a gente hoje sofre com a questão do que a gente chama de nanotraficante. O que é o nanotraficante? É aquele traficante que fica na porta da escola dos nossos filhos com quantidades equiparadas à de um usuário. Então, se por um acaso lá na frente a Suprema Corte decidisse, quem tem 60 gramas é somente um usuário e, portanto, não pode ser apenado com acima daquilo que está previsto, eu acho que é o artigo 35, já não me recordo. É o 28 da Lei de Drogas. Porque penal não é minha área, mas enfim, eu lembrava que era algum desses artigos. 28. Então, assim, mas aí tá. Aí quem que vai se beneficiar com isso? O nanotraficante, que ele vai ficar com aquela quantidadezinha ali, ele vendeu, vem um outro sujeito que abastece ele de novo com uma quantidadezinha que ele pode se equiparar ao usuário e a gente vai ter vários nanotraficantes, que é o que a gente chama isso, e a polícia sabe disso. Então, não é tão simples quanto parece. Não basta só a Suprema Corte regulamentar a quantidade, porque a gente precisa realmente, primeiro, de forma muito responsável no campo da segurança pública, entender como é que nós vamos fazer o combate
ao tráfico de drogas no Brasil, né? Ao crime organizado que está por trás disso. E no campo aí da polícia do dia a dia, nós precisamos de fato legislar. E eu acho que está de parabéns a CCJ, acho que tem que criminalizar sim, porque lamentavelmente é isso que eu expliquei, a gente sofre com esses nanotraficantes, ele é muito mais comum do que a gente imagina. Aliás, traficante não anda com uma grande quantidade, né? Eles andam com um pouquinho, inclusive se você for num pé de favela, assim, no ponto de droga, né, assim, eles nunca estão ali com muita quantidade, eles estão sempre com um pouquinho e vão se abastecendo. Então, eles já usam da lei a favor deles, eles já usam do artigo 28 da lei de drogas a favor deles. Então, a gente tem que acabar mesmo. Infelizmente, não tem essa de sou usuário ou não. A gente vai ter que equiparar todo mundo, né? E para que a gente tenha algum domínio na ponta, já que a gente não está conseguindo fazer isso no campo da segurança pública, de exterminar com o tráfico de drogas, né? E com o crime organizado. É isso que eu penso. Mas, enfim, nenhum dos dois estão errados. Mas esse é um tema que, de fato, tem que ser no legislativo, porque é uma coisa que diz respeito à organização da nossa sociedade, a essas questões postas de costume, que quem trata, que quem faz uma consulta pública, quem tem espaço para tratar do tema com mais cuidado é o Congresso. Só para passar a bola aqui para o meu colega, o Acácio, eu só vou falar mais uma coisa. Só tem um ponto que a gente precisa lembrar. Não fosse a Suprema Corte pegar de brava essa pauta, isso estaria até hoje na gaveta no Congresso, tá? Porque isso está no Congresso desde 2011 e ninguém nunca fez nada. Aí bastou a Suprema Corte decidir votar isso, aí tiraram da gaveta no Congresso e resolveram pautar isso lá no Senado. Sim. Eu acho que a Elaine falou muito bem, Rafa. Em primeiro lugar, boa noite para quem nos acompanha. O problema hoje, acho que são dois grandes problemas que a gente enfrenta relacionados às drogas efetivamente. Você ponderou. Hoje, como é muito subjetiva essa interpretação, nós temos pessoas que são presas por tráfico, que são encontradas com 3, 4 papelotes de 5 gramas, e pessoas, eu já vi um caso concreto, um menino que foi preso com uma lata de Nescau de maconha prensada, 500 gramas, e ele foi condenado por porte para uso próprio. Porque dado esse subjetivismo e a quantidade não é o único elemento da lei, o juiz, exato, as condições pessoais, inclusive a lei faz menção a essas condições pessoais e sociais, óbvio, essa interpretação é carregada de subjetivismo, o local aonde ela é encontrada, e aí a gente é tendencioso ao dizer que uma biqueira, um ponto de vendas normalmente está numa favela, então tudo isso acaba fazendo com que delegados, juízes, dentro desse subjetivismo, nos levem a decisões muito conflitantes, e esse conflito talvez traga uma sensação de injustiça para as pessoas. A gente tem no Brasil hoje mais ou menos 900 mil presos, quase 50% estão presos pelo tráfico de drogas. E um dos ministros, confesso que não lembro, fez menção a isso. Olha, se a gente fizer um levantamento estatístico destes processos, destes 400 mil presos, pelo menos 200 mil estão numa quantidade inferior àquela determinada pelo Supremo nesse contexto. Então eu acho que há necessidade da gente discutir. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.